Ezequiel capítulo 9. Aí ouvi o Senhor dizer em voz bem alta: Venham cá vocês, os que vão castigar a cidade, tragam as suas armas de destruição. Naquele momento 6 homens vieram do templo, do portão externo que fica ao norte, e cada um carregava uma arma mortal. Com eles estava um homem vestido com uma roupa de linho, que carregava o material de escrever. Todos eles vieram e ficaram do lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel, que estava em cima dos animais com asas, subiu dali e foi para a entrada do templo. E o Senhor gritou para o homem vestido com a roupa de linho: Vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. E ouvi o Senhor dizer aos outros homens: Vão atrás dele pela cidade e matem todos. Não deixem escapar ninguém. Não tenham dó de ninguém. Matem os velhos, os moços e as moças, as mães e as crianças, mas não toquem em quem tiver sinal na testa. Comecem aqui no meu templo. E aí eles começaram a matar os líderes que estavam ali na frente do templo. O Senhor lhes disse ainda: Profanem o templo, encham de cadáveres os pátios, comecem o trabalho. Então eles começaram a matar as pessoas da cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Eu me atirei no chão, com o rosto encostado na terra, e gritei: Senhor Deus, será que estás tão zangado com Jerusalém, que vais matar todos os que foram deixados em Israel? O Senhor respondeu: O povo de Israel e de Judá é culpado de pecados terríveis. Eles têm matado pessoas no país inteiro e têm enchido Jerusalém de crimes. Eles dizem: O Senhor abandonou o nosso país, o Senhor não está vendo a gente. Por isso agora não deixarei escapar ninguém e não terei dó de ninguém. Falei com eles o que fizeram com os outros. Então o homem que vestia roupa de linho e carregava material de escrever voltou e contou tudo ao Senhor e disse: Fiz tudo como mandastes. Ezequiel capítulo 10. Olhei para a cobertura curva que estava sobre a cabeça dos animais com asas, e em cima delas havia uma coisa que parecia um trono feito de safira. E o Senhor disse ao homem que usava roupa de linho: Passe pelo meio das rodas que ficam debaixo dos animais com asas e enche as mãos com brasas. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Eu vi que o homem foi. Quando ele entrou, os animais com asas estavam ao sul do templo e uma nuvem encheu o pátio de dentro. A glória do Senhor saiu de cima dos animais e foi para a entrada do templo. Então a nuvem encheu o templo e o pátio ficou brilhando com a glória do Senhor. O barulho das asas dos animais era ouvido até no pátio de fora e parecia a voz do Deus Todo-Poderoso. O Senhor mandou que o homem que usava roupa de linho tirasse fogo do meio das roupas que estavam debaixo dos animais. O homem entrou e ficou ao lado de uma das rodas. Um dos animais estendeu as mãos para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e pôs nas mãos do homem, e ele saiu, levando as brasas. Vi que cada animal tinha debaixo das asas uma coisa parecida com a mão de gente. Também vi que ao lado de cada animal havia uma roda, e as rodas brilhavam como pedras preciosas. Todas eram iguais, e por dentro cada uma tinha outra roda, atravessada. Quando os animais andavam, as rodas iam em qualquer direção sem virar. Todos eles iam juntos na direção em que queriam, sem terem de se virar. Os corpos dos animais e as costas, as mãos, as asas, as rodas estavam cheias de olhos. Essas rodas eram as mesmas que eu tinha visto na primeira visão. Cada animal tinha 4 caras. A primeira cara era de boi, a segunda era de gente, a terceira era de leão e a quarta era de águia. Eram os mesmos animais que eu tinha visto na beira do rio Quebar. Eles subiam da terra, e quando andavam, as rodas rodavam com eles. Quando os animais abriram as asas e voavam, as rodas também iam com eles. Quando os animais paravam, as rodas paravam. E quando os animais voavam, as rodas iam com eles, pois eram controladas por eles. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou por cima dos animais. Enquanto eu estava olhando, os animais abriram as asas e subiram da terra, e as rodas foram com eles. Aí pararam no portão leste do templo, e a glória do Deus de Israel continuou acima deles. Reconheci que estes eram os mesmos animais que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, na beira do rio Quebar. Cada um deles tinha 4 caras e 4 asas, e debaixo das asas de cada um havia uma coisa parecida com a mão de gente. As suas caras pareciam as mesmas caras que eu tinha visto na beira do rio Quebar. Cada animal andava direto para a frente. Salmos capítulo 135.
Aleluia! Louvem a Deus, o Senhor, vocês que são seus servos, vocês que estão na casa dele, no templo do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque ele é bom. Cantem louvores a ele, porque é bondoso. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, escolheu o povo de Israel para ser o seu tesouro. Eu sei que o Senhor é grande, o nosso Deus está acima de todos os deuses. O Senhor faz o que quer, tanto no céu como na terra, tanto nos mares como nos oceanos profundos. Dos fins da terra ele traz as nuvens, prepara os relâmpagos para as tempestades e faz com que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele quem no Egito matou todos os primeiros filhos, tanto dos egípcios como dos seus animais. Ali fez milagres e coisas maravilhosas para castigar o rei e todos seus servidores. O Senhor Deus destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Ele matou Seom, o rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reis de Canaã. E a terra desses reis ele deu a Israel, o seu povo, para ser propriedade deles. Ó Senhor, todos sempre saberão que Tu és Deus, todas as gerações futuras lembrarão de Ti. O Senhor defenderá o povo de Israel e ele terá compaixão dos seus servos. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e não podem respirar. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem, e também os que confiam neles. Louvem o Senhor Deus, povo de Israel, sacerdote de Deus, louvem o Senhor. Levitas, louvem o Senhor. Todos os que temem, louvem o Senhor. Louvem o Senhor em Sião, em Jerusalém, aonde Ele mora. Aleluia. Efésios capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradeçamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele, sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que somos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês os conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Efésios capítulo 2.
Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, e em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados, por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. Os dois povos formam um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como o edifício que estão construindo sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito.